Fala, Otávio, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a gente está aqui hoje, já na escuridão, a gente fez todo mundo ficar trabalhando até tarde aqui no CT do São Paulo para vir entrevistar o Júlio Casares. Presidente, muito obrigada por receber a gente. Prazer. Todo o time de comunicação aqui de São Paulo. Finalmente conseguimos te colocar ao vivo no programa, presidente. Mas é uma alegria, né? Porque a nossa agenda é tão puxada. Hoje já teve Morumbis, reuniões externas e agora aqui no CT, como você falou, ao apagar das luzes. Mas estou aqui com muito prazer da TNT Esportes. É isso, o trabalho não para. E antes da gente falar muito de São Paulo, presidente, o torcedor já está pensando em 2025, né? E a gente estava passando a Champions agora. Você está dando umas espiadinhas aí nos outros campeonatos, de repente achar um meio-campista para trazer aqui para servir o Caleri ano que vem? Eu acho que quem está no futebol tem que olhar tudo. Tem que olhar a Série C, Série B, olhar campeonatos internacionais. Eu sempre brinco que nós que estamos no futebol, e vocês que trabalham aí, fazem um bom trabalho, nem dormem direito, porque a gente vive do futebol, né? E sempre é bom olhar. Agora, é claro, a nossa realidade é uma definida e nós vamos continuar nela. A novidade é que nós vamos fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, ou seja, a partir de janeiro nós vamos nos preparar muito para o calendário com o mesmo ritmo que estamos fazendo em todos esses anos. Maravilha, presidente. E aí, Otávio, essa entrevista exclusiva que a gente está fazendo hoje é a primeira do presidente. Ele falou até em Zona Mista, lá em Cotia, mas é a primeira exclusiva, maior, para a gente falar bastante sobre o fundo de investimento que o São Paulo assinou, enfim, vai ter aí ao longo dos próximos anos. E aí a gente vai dar uma mergulhada nisso, presidente. Tem um monte de coisa para falar, mas falar um pouquinho disso. Queria que você primeiro explicasse melhor para o torcedor que está assistindo a gente sobre esse fundo de investimento. E se você enxerga que dá para manter um time competitivo, mesmo com o limite de gastos que o São Paulo vai ter, né? E aí a gente até tem aqui os números, né? O São Paulo pode até gastar 350 milhões com futebol. Em 21 gasta 369, em 22 356 e em 23 426 milhões. Você entende que dá para ser competitivo apesar desse limite? Porque assim, o torcedor quer a reconstrução, mas perdeu 3 jogos, o torcedor já esquece isso, né? O torcedor, ele quer os melhores jogadores, uma folha de pagamento competitiva, quer conquistas. Eu sei porque eu vim da arquibancada, eu sei interpretar isso. Entretanto, São Paulo vive um momento que requer uma tomada de posição. Veja, no primeiro mandato, que foi de 21, 22, 23, nós tínhamos no nosso planejamento recuperar a autoestima do torcedor, implantar uma governança com compliance, atuar no marketing, na comunicação de forma ostensiva, e tudo isso nós conseguimos. Nós disputamos 5 campeonatos e ganhamos 3, o torcedor bateu todos os recordes no Morumbis, vendemos o name rights do Morumbis e outros contratos maravilhosos. Portanto, no segundo tempo, que é o segundo mandato, nós temos essa previsão de trabalhar na reconstrução, na reestruturação da dívida, sem perder a competitividade. A nossa era de futebol tem demonstrado que nós temos uma criatividade. Nem tudo você faz aquisição direta de atleta e nem tudo é dentro do exercício. Então você faz um empréstimo com opção de compra. Assim nós trouxemos grandes jogadores. Então há condição sim de competir, mas que o cinto será apertado, será. E aqui não está apenas uma bravata, porque eu podia dizer o seguinte: eu tenho mais 2 anos de mandato. Eu vou tentar reforçar o time e ganhar mais 1 ou 2 títulos, só que a minha dívida vai para alcances inimagináveis. Então nós não podemos, nós temos que ter responsabilidade. E esse fundo traz esse equilíbrio, porque eu não sei se o telespectador da TNT sabe, mas muito das dívidas eu garanto com o meu patrimônio pessoal. Eu assino como avalista, não é garantidor apenas num contrato como testemunha, avalista. Eu já não sou um homem de grande patrimônio, mas o pouco que eu tenho eu quero preservar. E eu fiz isso no meu primeiro mandato. É um risco pessoal. E eu acho que uma instituição não pode sofrer esse risco. Ela tem que ser interpessoal. E hoje o São Paulo tem recebíveis que garantem as operações. Então veja, tudo foi um planejamento. O primeiro mandato recuperamos tudo que eu falei e garantimos contratos que, ao oferecer a um fundo de capital, como é a Galápagos, nós garantimos que esses recebíveis estão lastreando a operação. E de outro lado, uma política austera, do jeito que está sendo feita, com um aperto ainda um pouco maior. Sempre eu acho que tem condições de diminuir despesa. Eu acho que é esse o papel de cada executivo, de cada unidade de negócio, sem perder a nossa competitividade. Até porque o elenco que nós fizemos agora em 24, na minha visão, ele é até melhor que o de 23.
Então ele pode sim entrar em 25 com reposições pontuais, com saídas e chegadas, mas com um olhar um pouco mais estratégico. A ideia então é a manutenção do elenco para 2025, né? Sim, manutenção é um elenco que nós conseguimos trazer entre todos 11 jogadores, né? Eu lembro que quando o Sabino foi anunciado, e essas coisas a gente tem que relembrar, muita gente dizendo, poxa, o Sabino é um reforço, hoje é um grande jogador. O Marcos Antônio está aí, e outros que vieram, né? Então o São Paulo aposta, assim como lá atrás o Alisson, o Rafael, o São Paulo trabalha, e aí eu quero dar um mérito à área de futebol, com criatividade, sem grandes investimentos, mas investimentos capazes de mostrar dentro do campo uma eficiência. Claro que nesse meio do caminho veio o Lucas Moura, que é uma grande contratação. E tem aqueles contratos que também não dão certo. O futebol, tal qual na televisão, às vezes você contrata jogadores ou artistas ou jornalistas, alguns dão audiência no faturamento, outros não. O jogador é a mesma coisa. E isso faz parte de uma estatística. Nós temos que arriscar. Em 21, quando nós chegamos aqui numa pandemia brutal, nós tínhamos que trazer jogadores com um perfil que nós acreditávamos que com aquele recurso e com aquele momento a gente poderia fazer o time. Ganhamos o Campeonato Paulista, mas não foi suficiente para o resto da temporada. E aí, presidente, ainda em cima dessa parte financeira, porque afinal é isso que vai ser mais impactado, como é que vai funcionar a transparência para o torcedor, para ter também acesso ou certa noção na prática de como que está indo esse limite e o comportamento do São Paulo financeiro? Bom, nós já estamos anunciando algumas medidas e eu estou dando publicidade a elas e muita gente pergunta, o presidente está na rede social, é blogueirinho, ele gosta de aparecer. Eu não me preocupo com as pessoas que têm opinião, eu me preocupo com a minha consciência e a minha convicção. Eu presto contas. Então, por exemplo, nós anunciamos que temos um comitê hoje de renegociação de contratos. Então tem um contrato X de prestação de serviço, ele ganha 10, ele vai renovar 10 mais a inflação? Não, talvez menos 10. Nós vamos sentar com ele, era 10, pode ser 8,5, pode ser 9. Isso está em marcha. Nós vamos ter o Guilherme, que é um funcionário da área financeira de orçamento, que estará, a partir de agora, também dando o expediente aqui no futebol, para ajudar a área de futebol. Isso tudo não é para ameaçar corte de pessoas, não. Pelo contrário, é para que o desperdício seja evitado e a inteligência seja colocada. Então, essa visão financeira não é uma visão de destruição, é de construção. E esse momento que nós estamos vivendo é que nos faz ser responsáveis para que a gente, em 4 anos e meio, que é o prazo do fundo, possa exercer, junto com a Galápagos, uma transparência de balancete, de anúncios e de outras situações que nós vamos levar ao torcedor à informação. Por exemplo, nós enfrentamos alguns anos de déficit. E nós sabíamos que ia dar déficit porque nós optamos ou vender um Pablo, ou vender um Hélito, ou vender o Nestor, e depois só vendemos o Beraldo, e ganhamos a Copa do Brasil. E foi uma aposta, podíamos ter ganho, mas nós conseguimos. Com isso teve um déficit, e agora sim, agora nós vamos entrar a partir de 25, esse ano ainda vamos ter déficit, que é um resultado antes do plano, mas a partir de 25 sim, vamos buscar um superávit, um equilíbrio, e preparar o São Paulo para o futuro. Quem sabe, no centenário do São Paulo em 2030, nós possamos ter um São Paulo totalmente revigorado. Bacana, presidente. A gente tem algumas coisas para falar mais do fundo de investimento, mas vou passar lá para o pessoal do estúdio, que vocês devem estar aí querendo fazer pergunta para o Casares também, depois a gente volta com outras perguntas. Boa, Pri, tá todo mundo aqui querendo passar perguntas para o presidente. Presidente, Otávio Neto aqui, prazer falar contigo, bem-vindo ao programa. Eu queria te perguntar o seguinte, agora há pouco você falou sobre manutenção do elenco, que esse é o plano. Eu queria transformar essa pergunta também para o lado da comissão técnica, sobretudo para o Zubeldia, né? A gente noticiou aqui, e outros companheiros nossos também noticiaram, que o senhor teve uma conversa a portas fechadas, né? Uma conversa reservada com o Zubeldia nos últimos dias. E eu queria saber se você pode dizer para a gente qual foi o teor dessa conversa. Foi mais pensando no planejamento, quem sabe para o ano que vem, né? Você já está falando aí da pré-temporada nos Estados Unidos, da Florida Cup e tudo mais. O Zubeldia faz parte dos planos do São Paulo já para o ano que vem? Ele inicia o Paulistão no São Paulo, independente de vaga na Libertadores ou não, presidente? Obrigado. Olha, Otávio, primeiro é um prazer falar com você e com os seus companheiros aí na emissora. Eu realmente tive essa conversa com o Zubeldia e o futebol, ele é algo extremamente
importante no dia a dia, né? Nós tivemos, antes da derrota contra Cuiabá, pessoas apostando, cravando que o Zubeldia estava sendo, entre aspas, fritado, coisa que nós não fazemos aqui no São Paulo. E a minha conversa com ele foi para dizer o quanto nós confiamos no trabalho dele. E eu não gosto de pensar muito à frente. O futebol tem uma dinâmica que às vezes o técnico está aqui, vem a seleção e pega. Às vezes o técnico está aqui, vem um clube, uma seleção e faz o convite e ele vai embora. Ele tem o direito também de deixar o clube, como o clube tem a autonomia de desligar um técnico. Mas o que eu disse a Zubeldia, eu falei, olha, o seu trabalho por enquanto está sendo muito bom, eu não tenho o que reclamar dele, e fizemos um planejamento para 9 jogos, foi logo após o jogo de Cuiabá. Aí ganhamos do Vasco em Campinas, e é esse dia a dia que eu quero transmitir ao torcedor. Se nós, embora o futebol seja dinâmico, nós podemos trabalhar semana a semana, jogo a jogo, e é isso que é importante. O São Paulo, infelizmente, caiu da Libertadores na Copa do Brasil, na minha visão, jogando um bom futebol, coisas do futebol, mas agora nós temos uma outra Copa. É uma Copa dos jogos que faltam no Brasileirão. Nós precisamos terminar bem esse Brasileirão. E eu vejo ele no dia a dia trabalhando, confio muito no trabalho dele. O nome do Zubeldia, presidente, ele é uma unanimidade na direção do São Paulo? Eu acredito que sim. Eu nunca vi. Eu acredito, sabe, Pri, que eu exerço o que eu ouço aqui, o que eu vivo aqui. Quando eu vou para os blogs, para as pessoas que às vezes cravam uma notícia, que talvez até tenha alguma informação, ou talvez até tenha o interesse de polemizar, até quando é data FIFA, isso é um horror, né? Mas assim, no dia a dia eu vejo todos integrados. A diretoria, o coordenador de futebol, todos. E claro que se discute com a própria comissão técnica o detalhe de uma rodada, de um jogo, de uma substituição. Isso é normal. O Zubeldia sabe que todos aqui temos uma lealdade de trabalho, de princípio. O Dorival saiu daqui porque foi para a seleção. Na saída do Dorival, nós procuramos o Zubeldia. Isso transparente, ele não pôde vir, veio o Carpini, que é um bom técnico. E nós estamos aqui com ele e vamos prosseguir até o final do Brasileirão. E depois, na avaliação de final do ano, sim, estabelecer os nossos planos para 2025, 26, 27. Eu acredito que até então eu não vejo nenhum fator que comprometa o bom trabalho que ele faz. Boa. Tem pergunta aí, Otávio? Claro que temos. Jorge. Presidente, boa noite, prazer recebê-lo aqui. O senhor, no início do papo, falou muito sobre austeridade, de responsabilidade com as finanças do clube, e eu vejo que esse é um debate, principalmente depois da entrada das SAFs aqui no Brasil, que vem ganhando muita força, sobre investimentos que estariam em descompasso com as receitas dos clubes, no caso das SAFs, e até dos clubes que não são SAFs. Recentemente, até o presidente do Cuiabá foi muito enfático numa crítica ao Corinthians, que no momento está contratando reforços de peso, tendo algumas pendências com outros clubes. Como é que o senhor vê essa questão, principalmente de um debate sobre fair play, de um rigor maior em cima dos investimentos, dos gastos dos clubes aqui no Brasil? Como é que o senhor se posiciona quanto a isso? Olha, Jorge, eu acredito e tenho convicção que nós precisamos buscar fair play financeiro, nós precisamos buscar um entendimento sobre ligas, que temos hoje 2 blocos, isso é ruim para o futebol, mas nós temos que ter, sobretudo, também entender que o ecossistema é muito difícil. Quando eu vejo um clube que não paga, até porque eu também tenho alguns créditos que eu não recebi, é o problema também do ecossistema. Eu não falaria publicamente de um outro co-irmão, porque eu acho que não deve se resolver assim publicamente. Mas acredito também que na organização financeira, de um ranking financeiro, onde você tem o que cada um fatura e o que cada um pode gastar, dentro de uma responsabilidade que aí sim a CBF pode trabalhar junto com a Comissão Nacional do Clubes, que eu faço parte, a CNC, de estabelecer uma regra mínima, porque também não é possível um clube que fatura X e gasta X e um pouco mais para constituir um elenco. Isso traz desequilíbrio ao campeonato, traz desequilíbrio ao futebol. Mas é um tema que vai ser amadurecido com o tempo. O que eu acredito, Jorge, é que nós, dirigentes, temos que ter uma responsabilidade, como o São Paulo está fazendo e sempre fez. Outro dia, um torcedor de um outro clube falou assim: por que vocês não fizeram fundo antes? Eu acabei de explicar, nós estávamos numa reconstrução, eu assumi o time numa pandemia, não tinha bilheteria, não tinha marketing, e mesmo assim tiramos o time da fila. O que eu acho que nós temos que fazer é ter a construção com o torcedor do São Paulo ao lado,
O São Paulo hoje bate todos os recordes e públicos da história do Morumbis. E com esses avanços, sim, avisar o torcedor é coisa que nós estamos fazendo, que nós vamos lutar pela competitividade, mas seremos responsáveis. Agora, não é fácil, porque também o cobertor é curto. Hoje, quando você soma direitos de televisão, venda de jogadores, nós vendemos pouco em razão da Copa do Brasil, que era muito importante para a gente, e hoje nós estamos no mercado. Se aparecer uma proposta de um dos nossos jogadores, nós poderemos vender, como fizemos com o Beraldo. Nós vamos estar preparados para o São Paulo, aí sim, olhar para a base como uma grande estratégia para o futuro do São Paulo. E é lá na base, vocês viram as reformas que estão acontecendo, porque agregando jogadores revelados com jogadores contratados na reposição e alguns outros, uns dão certo, outros não. Você pode me falar, o Rames não deu certo. A intenção foi a melhor, porque o que ele joga na seleção, se ele jogasse 70% aqui no clube, seria um grande jogador, o tal do meia, que tanto falta no futebol. Nós fizemos o movimento certo. E como eu disse, isso acontece. Nem sempre todos têm adaptação, nem sempre todos conseguem entregar o que conseguem entregar numa praça ou em outra. Renato Rodrigues, tem pergunta, Renato? Aí, Otávio. Vamos lá, presidente, obrigado por atender a gente, obrigado, prazer falar contigo. Já que o senhor falou de base, eu queria até individualizar para 2 nomes. Primeiro sobre o Rian Francisco, que é um menino que já tem mais de 70 gols aí em 2 anos, um moleque parece que é fera mesmo. Queria saber se vocês têm já algum planejamento pensando para ele em 2025, se ele joga a copinha e sobe, se ele já sobe já vai para os Estados Unidos com vocês, já vai dar uma passeada. E o outro aspecto é sobre alguns jogadores, às vezes, que saem sem contrato. Vocês têm hoje a questão ali do Henrique Carmo, que também é um jogador também com bom potencial. O que se deve isso, como está a situação dele, como amarrar tudo isso. Obrigado, valeu. Obrigado, Renato. Você falou do Rian Francisco, que é um grande jogador, e quando eu cheguei no São Paulo, ele já estava dando os seus primeiros passos. O São Paulo tinha 70% dos direitos, eu comprei 10%, ficou com 80%, porque nós já enxergamos nele uma opção. E certamente ele, o Ferreira, o Hugo, o Felisberto, são jogadores maravilhosos. O Riquelme lá atrás, que não está jogando, veio de uma contusão na seleção brasileira, que ele rompeu o ligamento, mas está em recuperação. Então São Paulo tem sim alguns garotos que poderão agregar ao elenco aqui na Barra Funda de forma gradativa, né? Só lembrar que o Beraldo veio, depois voltou, depois ele veio e ficou. Isso tudo é um trabalho que o pessoal aqui da Barra Funda vai coordenar bem. Claro que tem a copinha, e a copinha para nós é importante não pelo título, mas por mostrar essa força da nossa base. E eu não tenho dúvida que jogadores como estão aqui, o William, o próprio Henrique, que está num processo importante de conversa, são jogadores que têm um futuro muito grande. Lá na base tem o Rian, como eu falei, o Ferreira, o Igor Felisberto, e grandes jogadores, né? E eu acho que esse é o potencial que o São Paulo tem daqui para frente de ser competitivo. Porque esse mercado é um mercado que revela, mas é um mercado que faz captação. E esse preparo é que nós temos que estar. Para um clube que tinha demandas na FIFA, 4 transfer ban pipocando, problemas de toda a ordem, nós superamos nesse triênio, que foi o primeiro tempo do jogo, e partimos agora. Quando eu olho, hoje eu estive no Morumbis e vi a obra de infraestrutura na região, e vejo aquilo, o engenheiro responsável, eu parei o carro para dar uma olhada, ele falou, 35% da obra está encaminhada. Eu fico feliz, porque era uma reivindicação de 40 anos, e que vai ter 2 piscinões, a canalização, e vai atender 1 milhão de pessoas, desde Paraisópolis até o Butantã. Então, esta é uma obra que mostra que o São Paulo também tem representatividade dentro e fora do campo. Boa. Gabriel, tem pergunta para o presidente? Tem, presidente. Prazer falar com você. Apesar de fazer um tempo que eu não te vejo, tenho muito respeito e saudade do senhor, encontrar você lá no São Paulo. Vamos lá, antes da minha pergunta, eu gostaria de dizer que é muito importante, né, principalmente para o jogador e para o torcedor, saber, né, dessa transparência que você faz essa gestão do São Paulo, né? Porque a gente, enquanto jogador, a gente vê muito presidente, né, fazer um monte de besteira no clube e deixar dívida para os próximos 4 presidentes que vêm. Né? Eu, por exemplo, tenho dinheiro para receber de clube que eu joguei em 2005, 2006, para você ter uma ideia. Então é importante essa transparência com que o senhor faz a gestão do São Paulo, né? E dito isso, a minha pergunta é, entrando agora na segunda gestão do São Paulo, qual foi a melhor e a pior decisão que o senhor tomou aí no nosso tricolor?
Olha, Gabriel, primeiro é um motivo de grande satisfação. Você que foi um cara, um grande atleta, defendeu as nossas cores, um grande lateral moderno, que chegava na linha de fundo e também voltava com muito vigor, né? Tem um DNA importante de um grande lateral esquerdo, né? Que é o Vladimir. Então eu fico muito feliz. Você sabe que para mim o jogador que passou, eu tenho um carinho muito especial. Nós somos camarote dos ídolos. Todos os ex-atletas do São Paulo têm uma importância muito grande. O Gabriel não é diferente. Eu gosto muito do Gabriel. Na verdade, Gabriel, em 2024 foi um ano muito difícil, né? Eu acho que nós tivemos, assim, acertos, né, na composição de um elenco. Quando você olha para trás e hoje a gente vê o Alisson sendo lamentado porque se contundiu, o Rafael indo para a seleção, uma posição tão difícil porque sucedia o Rogério Ceni. Então essas são algumas decisões importantes. A promoção de garotos, quando eu olho, eu vou fazer um registro aqui, o Wellington é um jogador que vai estar fora do São Paulo, mas tem atuado como adulto, dividindo bola, se empenhando. Falei isso outro dia com ele. Não é muito normal isso. Esse tipo de comportamento não dá satisfação. E as posições tristes, eu vou dar o exemplo agora. Nós perdemos do Botafogo no Morumbi, um jogo difícil, nos pênaltis, e todos ficam muito chateados, jogadores, um socando o armário, outro triste do lado de lá. Eu pedi a palavra e disse, gente, todos estamos tristes, mas aqui é um elenco vencedor, de qualidade. Há pouco tempo, os caras que perderam pênaltis, o Lucas, o Caleri e o Nestor, nos deram alegria na Copa do Brasil. É virar a página, é pensar no brasileiro. Para você falar isso no vestiário, primeiro é dizer o seguinte, estamos todos juntos, ganhamos e perdemos juntos. E essa foi uma posição difícil, que eu estava muito triste, acho que eu demorei 5, 6 horas para dormir, fui dormir no outro dia. Porque é difícil, quem está no futebol sabe que você perder naquela conjuntura um título, uma classificação, que poderia nos dar um título importante, é muito difícil. Mas são as nuances do futebol, Vladimir. E isso, Vladimir, olha, Gabriel, essas são as nuances importantes do futebol. É você sempre encarar a questão com realidade, com convicção. Jogador, e você foi um grande atleta, sabe quem é o dirigente falastrão, sabe quem é o corneta, sabe quem é o torcedor só. Ele conhece aquele dirigente que tem equilíbrio. É por isso que quando eu vejo aqui e acolá, como dizia Juvenal, fala assim, fritura. Aqui nem fritura entra porque nós temos que cuidar do corpo, da performance. Agora uma fritura colocada de forma maldosa, essa passa longe dos muros aqui do CT da Barra Funda. Presidente, Otávio de novo aqui. Queria te fazer uma outra pergunta que vai no sentido estrutural do São Paulo, né? Você falou um pouquinho pra gente aí sobre o fundo de investimento aqui no início da sua participação, e eu me lembrei daquele acordo entre São Paulo e W Torre para a reforma e ampliação do Morumbi, né? Que é algo que o torcedor do São Paulo também vê com ótimos olhos e está bastante curioso para ver os próximos passos. A quantas anda esse acordo? Porque se eu não me falha a memória, o projeto já poderia começar a aparecer agora no mês que vem, em novembro. E se o fundo de investimento, de alguma maneira, gera algum conflito nesse acordo entre São Paulo e W Torre? A quantas anda aí essa possibilidade de reforma e ampliação do Morumbi, presidente? Otávio, boa pergunta. Na verdade, vocês conhecem o futebol, a governança do futebol. Imagine, quando você tem um projeto como o fundo, você aprova, primeiro trabalha muito ele, você constrói com o parceiro, com os segmentos do negócio e demora. Você aprova numa reunião de diretoria, depois aprova no conselho de administração e depois aprova no conselho deliberativo. Isso tem um cronograma, tem um desgaste, tem um enfrentamento, mas é o que é o caminho melhor, é mais democrático, você explica, você corrige, você ajusta. Então o fundo é uma realidade. No caso do estádio, como você falou, nós temos com a W Torre uma intenção que ainda não andou num pré-projeto, nem sequer um pré-projeto, porque ele demanda ainda mais estudos. Nós há pouco falamos da infraestrutura do estádio, que tem conseguido avançar para nos ajudar no sentido não só da região, mas oferecer esse equipamento social que é o Estádio Morumbi, para espetáculos, shows, futebol, eventos em dias que não tem jogo, como existe lá, para que a gente comece a avançar. Portanto, é uma grande unidade de negócio que nós vamos avançar, mas por hora nós não temos, porque isso será uma outra jornada. Eu acho que o São Paulo merece ter um estádio modernizado, com mais conforto, sem perder a característica maravilhosa de um templo de futebol. Veja, os arquirrivais têm na capital estádios novos. O Santos, agora da Baixada, anuncia que vai ter um estádio novo. O São Paulo não pode ficar atrás, embora tenha um estádio que é antigo, mas ele é charmoso, ele tem que dar mais conforto
ao nosso torcedor. Então nós estamos trabalhando com calma, com tranquilidade e não compromete o fundo, não, porque são ações autônomas. Certamente para o estádio terá um outro fundo, sim, de investimentos, de investidores, para que a gente consiga melhorar e trazer uma modernização do estádio. Então ele não vai conflitar, tudo foi trabalhado nessa base, mas eu acredito que o estádio, e assim como uma ação maior na base, serão os próximos capítulos dessa gestão. Presidente, você fala essa parte de investidores, né, para melhorar o estádio, enfim. E até uma curiosidade, quando o São Paulo inaugura a segunda parte do Morumbis, há muito tempo, existiu o tal do Carnê Paulistão, né, que o torcedor, de certa maneira, muito resumidamente, teve uma participação financeira ali, né. Você vê com bons olhos esse tal do investimento que você fala que o São Paulo precisa buscar? Algum envolvimento do torcedor para ajudar o Morumbis a ser reformado? É da sua ideia? Priscila, essa pergunta é tão bacana porque me remete à minha infância. Quando o meu pai São Paulino, que já se foi, uma vez ele entrou em casa com 2 carnês Paulistão, e eu me lembro, tinha o símbolo de São Paulo, o estádio na projeção ilustrada, e ele dizia para mim, eu venho de uma família de periferia, eu nasci no extremo leste de São Paulo, e era muito difícil o orçamento de casa, né? Eu, para ir no estádio, eu sofria muito para recolher uma condição para ingresso, essa coisa toda. E o meu pai dizia, minha mãe também faleceu, chamava Maria, falou, Dona Maria, você pode atrasar outras contas aqui, a gente administra, mas esses 2 carnês nós temos que pagar em dia. E a minha mãe falava, puxa vida, mas por quê? Porque nós vamos ajudar a entregar um estádio para o São Paulo Futebol Clube. Então eu guardo aquela imagem como um grande ato daquele carnê que era um título de capitalização, onde as pessoas iam, pagavam no banco. Hoje não, hoje é tudo digital, hoje tem uma modernidade. E aí sim, eu acredito que quando o São Paulino for chamado a fazer para ajudar o São Paulo de forma legal, institucional, como é um fundo, mesmo na reforma do estádio, quem sabe, ele estará presente, assim como esteve no Paulistão. O que nós não podemos mais é imaginar que nós estamos no tempo de fazer vaquinha para contratar atleta. Isso não existe no atual momento. Nós temos que ter instrumentos legais, institucionais, que aí sim o torcedor possa ajudar, se sentir dono. E isso que nós vamos imaginar para o futuro. Mas o Carnê Paulistão está na minha mente como um grande instrumento que todo São Paulino fez. Tinha São Paulino que encher de cimento uma Kombi para entregar lá na nossa praça Roberto Gomes Pedrosa. Esse é o São Paulo, um São Paulo de fé, de perseverança, e que os homens mudam, mas a mentalidade são paulina tem que continuar. Talvez no interregno de tempo nós perdemos muito para recuperar o São Paulo. Então tudo que aconteceu, alguém já disse hoje, compromete 10 anos para frente. Agora nós temos que fazer. Eu tenho 63 anos, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu não constituí essa dívida, eu vou empurrar e vou tentar mais 1 ou 2 grandes títulos, e seja o que Deus quiser, eu não posso fazer isso. Eu prefiro ter o risco da corneta, da crítica e das questões todas, que eu sou torcedor, eu sei como é, do que eu não ter a responsabilidade do dever cumprido e deixar um legado. O São Paulo vai fazer 100 anos em 2030. Eu acredito que o São Paulo estará totalmente recuperado antes um pouco disso. Depois dessa resposta, o torcedor de São Paulo já vai começar a montar uma poupança agora. Isso mesmo. Bom, hein? Caminhando já para o final, eu quero só falar de alguns nomes específicos rapidinho. Quero que você fale se o São Paulo pretende retomar conversa com o Thiago Mendes. E tem um nome que divide opiniões na torcida, mas muita gente vira e mexe lembra que é o Oscar. É um nome que a sua gestão fica de olho para trazer eventualmente? Olha, o São Paulo não é um chavão não de dirigente. O São Paulo sempre está de olho em jogadores com boas condições. O Oscar já vestiu a nossa camisa e o Thiago também. Então são jogadores que dentro da nossa casa nós temos grandes referências. Agora, é claro, dentro da realidade do São Paulo, tudo tem que ser muito bem conversado, nós temos que ter garantias de que algum dinheiro saiu para entrar outro. Então isso tudo, nós temos que imaginar que nós temos que compor com a comissão técnica um quadro de necessidades também por posição. Hoje, se eu falar aqui, nós precisamos de laterais, né? Isso todo mundo sabe. A zaga está bem composta, então nós vamos estar sempre de olho. Eu lembro que quando o Lucas veio ficar aqui 3 meses, muita gente dizia, é sonho, esses caras estão enrolando a torcida. E ninguém estava prometendo nada, a gente estava apenas tentando. Conseguimos. E mais do que isso, ele ficou. Então esse ambiente que faz do São Paulo um time acolhedor, que traz o Luiz Gustavo, um cara super experiente, que está aqui com a idade dele,
bem avançada, mas com uma disposição incrível, que é um grande jogador, o Rafinha. Isso nos faz acreditar que esse mix da base com jogadores experientes pode dar uma sintonia. Tanto o Thiago quanto o Oscar, quanto todos, são bons nomes. Agora, é claro que isso tudo depende de uma equação financeira orçamentária. Eu digo para o pessoal aqui o seguinte: para entrar um jogador tem que sair outro em condições de receita que entram. Senão, nós vamos estourar a nossa conta e nós não podemos fazer. Maravilha, presidente. Otávio, da minha parte aqui, é isso. Tem mais alguma coisa do estúdio para o presidente de São Paulo? A gente tem mais uma perguntinha do Renato? Vamos lá. Para dar tempo aqui, final. Tá bom, presidente, vamos lá de novo. Até você falava com relação a elenco. Você acha que também um dos legados, principalmente do primeiro mandato, foi de ter um time mais competitivo? Eu olhava muito para o São Paulo antes, eu acho que o torcedor tinha essa ideia de ser um time que muitas vezes tecnicamente eram times que tinham qualidade, tinha o que mostrar, mas que faltava mais intensidade, um time com mais pegada, e isso já foi demonstrado na temporada passada. Eu acho que com o Zubeldia, nos bons momentos também a gente viu um time muito agressivo em campo. Foi uma leitura que vocês fizeram, e esse é o tipo de perfil de jogador que o São Paulo busca hoje? Exatamente. Em 2021, nós chegamos naquela pandemia, tinham jogadores bons, jogadores com perfil técnico muito bom, mas nós achávamos que o São Paulo tinha que ter de novo uma mentalidade vencedora, porque às vezes você perde um jogo, mas você sai brigando, a torcida reconhece, é isso que nós queríamos, e eu acredito que isso foi acontecendo. Veio um título em 21, mas 22 foi um sinal de 2 finais, já com o Rogério Ceni, o Crespo passou em 21, e depois o ano com o Dorival Júnior. Eu acredito que hoje, quando o torcedor olha, por isso que nós estranhamos quando acontece uma exibição como aquela do Cuiabá, é fora da curva, porque o São Paulo briga muito. O São Paulo hoje são jogadores que põem tudo dentro de campo. O resultado às vezes não vem, o resultado acaba nos surpreendendo, e claro que futebol você pode ter uma ou duas atuações que não são as melhores, mas o que vale é a disposição. O que o torcedor gosta de ver, eu ia muito na década de 70, 80, 90 no estádio, eu gostava de ver o Chicão se entregando, eu gostava de ver o Pintado se entregando. Já falei de 2 volantes aqui, antes o Edson Cegonha. Então eu gosto de ver, e todo torcedor gosta, a entrega do atleta. Ele pode às vezes não estar num bom dia, mas ele vai estar brigando. E eu acho que isso resume um São Paulo. Quando você perde 2 volantes, como o Pablo e Alisson, e entra Luiz Gustavo, Bobadilla, e tem o Marcos Antônio, e tem outros jogadores, você vê que tem uma reposição de luta, de espírito. E a sua pergunta foi muito feliz. Nós tínhamos que mudar esse perfil. O perfil vencedor não é apenas na conquista. Nós disputamos 5 finais, ganhamos 3. Mas disputamos. Um time que começa a disputar, começa a se acostumar com títulos, com conquistas. E esse é o São Paulo que nós acreditamos para o futuro. E esse legado é um ensinamento. Todo garoto que está aqui, eu falo assim, tá vendo os quadros aí? Eu quero você no quadro de campeão. Porque é isso que fica. Não é? É isso que fica. Então eu estou muito feliz que hoje o nosso plantel responde a essa satisfação do nosso torcedor. Boa, presidente, agradecer demais sua participação aqui no Último Lance. Volte sempre que quiser, prazer poder conversar contigo. Obrigado, Pri, também aí pela intermediação do papo, sempre acompanhando o São Paulo bem de pertinho. Fica o convite para vir aqui no estúdio qualquer dia também, viu, Casares? Para conversar com a gente ao vivo aqui no Último Lance. Aqui tem umas frituras também, tem coxinha, tem guaraná, recebe bem a galera também. Tamo junto, presidente. Obrigado. Essa fritura aí é boa, viu, Essa Otávio? é boa, essa fritura é boa. Aliás, parabéns, porque a Priscila insistiu. Eu realmente não tinha falado do fundo e foi uma exclusiva bem bacana. Eu admiro o trabalho de vocês. Eu acho que o segmento de streaming, de canal por assinatura, de TV, enfim, da área digital como um todo, precisa dessa opção com qualidade e competência. E a Priscila é uma setorista daquelas duras que ela insiste, ela faz perguntas importantes, e nós estamos aqui para tentar responder e tentar entender que o torcedor às vezes reclama porque ele está no papel dele, mas nós dirigentes não podemos ser somente emoção. Tem que ter emoção, mas não somente emoção. Obrigado, Valeu, presidente. Otávio. Agora a gente vai comer um pastel e uma coxinha ali. Tem uma fritura aqui, pastel e coxinha.